Olá, eu sou o professor Gesiel com mais uma videoaula para você. E o tema da aula de hoje será os efeitos do consumo humano para o meio ambiente. Então, quais os efeitos do nosso consumo para o meio ambiente? A aula estará subordinada a este tema. O que vamos aprender dentro desta temática? Proporção e distribuição da água no planeta Terra. Na Terra, ela é essencial para a continuação da vida na Terra. E aqui eu fiz alguns gráficos estatísticos para vocês para apresentar essa questão da escassez da água doce na Terra. Então aqui, esse primeiro gráfico que eu fiz, proporção de água doce e salgada no planeta Terra. Então, você está vendo esse gráfico, o que está em azul mais escuro é a quantidade de água doce que existe na Terra. E o azul claro é a quantidade de água salgada que existe no planeta Terra. Esse círculo, ele representa 100% da quantidade de água que existe na Terra. E essas duas cores, azul escuro e azul forte, representam os dois tipos de água que existe na Terra. Então aqui, nessa parte azul clara, é a quantidade de água salgada que existe na Terra. São 97,5% da água que existe no planeta Terra é salgada. Não tem como nós beber, não tem como nós usarmos para higiene pessoal, para a indústria, para irrigação nas plantações. Então, a água salgada, ela não serve para nós, seres humanos. Porém, 97,5% da água que existe no planeta Terra é salgada. E, vejam só, ali no azul escuro, só 2,5% é de água doce na Terra. Vejam só a comparação da quantidade de água salgada para a quantidade de água doce na Terra. Então, a água doce, que é aquela água que nós precisamos para sobreviver, ela é em pouquíssima quantidade. Agora imagina, se ela é em pouquíssima quantidade e todos nós seres humanos e os outros seres vivos precisam dela para sobreviver, então nós não podemos poluir essas águas. Porque se nós poluirmos essas águas, nós estamos causando a extinção da vida humana ou de qualquer espécie de vida no planeta Terra. E agora, desses 2,5% somente de água doce que tem no planeta Terra, ele está representado aqui nesse outro gráfico que eu fiz, tá? Então agora esse gráfico aqui, esse círculo, ele representa 100% daqueles 2,5% de água que eu mostrei para vocês. Então, daqueles 2,5% de água doce que existe na Terra, 69% dessa água doce, daqueles 2,5%, 69% estão nas geleiras. Se estão nas geleiras, não é acessível para os seres humanos. Nós não podemos captar essa água para beber, ou para higiene pessoal, ou para a indústria, ou para o comércio, ou para as plantações. Não existe como. É quase toda a quantidade da água doce estão nas geleiras e nós não temos acesso, você vê só. Agora aqui, 30% da água doce, 30% daquele 2,5% que eu mostrei no gráfico anterior, somente 30% daquele 2,5% dessas águas, elas estão nos aquíferos, lá no subterrâneo, lá debaixo da terra, que o ser humano também, a maioria dessas águas, quase todas, também o ser humano não tem acesso para pegar essa água, para que nós possamos beber, usar nas plantações, nas indústrias, nos comércios. Não tem. Então, 30% estão nos aquíferos. E olha aqui, gente. Vocês estão vendo ali? E nos rios está 1% da água daquele 2,5% que existe de água doce. Então, dos 2,5% de água doce que existe na Terra, só 1% desse 2,5% estão nos rios. Estão disponíveis
para os seres humanos captar a água, para fazer aquele tratamento da água, fazer ela se tornar potável, para que nós possamos beber, usar na indústria, no comércio e lá também nas plantações e até na agropecuária. E agora pensem, se esse 1% de 2.000% de água doce que existe no planeta Terra, que estão nos rios, se nós poluirmos esses rios e eles não têm mais condições de se tornarem água potável, e aí? O que vai ser de nós, seres humanos, e dos outros seres vivos? Agora eu vou apresentar para vocês mais um gráfico, e esse gráfico é sobre a distribuição do consumo do 1% de água que estão nos rios, que são potencialmente potáveis no mundo. Por que eu falo assim, que são potencialmente potáveis? Esse 1% de água doce que estão nos rios, que estão acessíveis a nós, seres humanos. Por que é potencialmente? Por causa disso, porque tem rios de água doce que, mesmo passando lá por uma estação de tratamento de água, não conseguem se tornarem potáveis, por causa da poluição que nós, seres humanos, causamos. Então aqui, daquele 1% que estão nos rios de água doce, do 2,5%, a agricultura e a agropecuária, vocês vejam só, esse azul mais fraco, 70% ela é gasta, é utilizada na agricultura e na pecuária, para cultivar alimentos e também para criar animais para tornarem-se alimentos também, que é proteína. Quase toda a água, esse 1%, quase toda essa água é utilizada na agricultura e na agropecuária. 22% desse 1% das águas doces que estão no rio acessíveis aos seres humanos, 22% quem é que usa? A indústria. 22% é usada pela indústria. E somente 8% do 1% de água acessível que tem nos rios é de uso doméstico, que nós, nas nossas casas, utilizamos.